muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway between Bloody Medicine. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. James dead, baby. James dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e La Strada. La Strada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. E também... Oi, pessoal, eu sou o Jonathan. Ô, João, você já esteve aqui em várias oportunidades, né? Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Claro, olha, meu nome é João Neto, eu tenho 30 anos, sou formado em jornalismo, também sou professor de língua portuguesa, tenho uma página de cinema, o Cineratos, que finalmente voltou. Demorou, mas estamos com força total agora. Então, todo dia tá sendo alguma coisa legal no Cineratos, de segunda a sexta, às vezes de sábado. E sempre que eu posto por aqui para comentar sobre alguns filmes. Ô, Jonathan, você também esteve aqui em várias oportunidades, né? Mas como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio de alguém. Você poderia se apresentar de novo? Claro. Bom, eu sou o Jonathan. Eu também estou sempre por aqui comentando sobre os filmes para o podcast. E eu estudo cinema também, assim, por conta, assim como o João. E é um prazer estar aqui novamente. Queria ter estado aqui na semana passada para falar sobre a Maria Gladys. Mas, enfim, infelizmente não deu, mas estamos aí novamente e é isso. Você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes, Jonathan? Bom, essa semana eu não consegui assistir a muita coisa, porém, na semana passada eu vi um filme do Kiyoshi Kurosawa, Retribuição. Eu estava vendo algumas coisas dele, assim, eu meio que vi algumas coisas dele em sequência, porque ele lançou um curta novo. E, enfim, eu acabei vendo e esse filme me surpreendeu bastante. Assim. Ele é uma investigação policial que mistura fantasmas, enfim, aquela coisa do Kiyoshi Kurosawa, né? A forma como ele brinca com suspense, com a tensão, assim, ele consegue gerar um sentimento de medo de uma maneira bastante peculiar, assim. É um diretor que eu adoro, eu gosto de tudo que eu vi dele, eu gosto muito e acho que ele é um dos grandes diretores aí da atualidade. Eu vi esse filme, eu acho que foi no Halloween de 2020, né? Porque em 2020 e 2022 eu todo dia via um filme de terror diferente, né? Eu vi esse filme e lembro de ter gostado. É um filme bem bacana, assim, né? Tipo, acho que pra quem gosta do cinema do Kurosawa, né, desse Kurosawa, no caso, né, é um prato cheio, assim. Tipo... Vi outros dois filmes do Kurosawa, desse Kurosawa, né? O Pulse e Cure. São bons filmes também. Eu não vi esse que o Jonathan indicou agora. Vou até deixar anotado aqui pra não esquecer. E você, João, viu alguma coisa bacana? Cara, vi. Tá até como dica lá no Cineratos, é um vídeo que saiu na sexta-feira. É um filme chamado Sem Coração. O filme, ele vai acompanhar uma menina que mora no litoral de Alagoas, né, a Tamara. E ela tá prestes a sair dali, né? Ela tá se preparando para começar a fazer faculdade no Distrito Federal. E aí a gente vai acompanhar essas últimas semanas dela ali, convivendo com os amigos dela. Ela vem de uma família um pouco mais abastada, os amigos são de uma classe mais baixa. E nesse período, né, de transição em que ela está se preparando para ir embora, ela acaba fazendo contato com uma garota que não faz parte do ciclo de amizades dela, que é apelidada de Sem Coração, né? O apelido vem porque, aparentemente, quando ela era mais jovem, ela teve que passar por uma cirurgia para colocar um marca-passo no coração e ela tem uma cicatriz no peito, e aí a criançada apelidou ela de Sem Coração. E basicamente o filme é isso, sabe? O filme é acompanhar esse processo de evolução dessas crianças, né? Adolescentes, na verdade. Acho que ele acaba mapeando muito bem os sentimentos dessa fase de amadurecimento, né? Dessa fase de encerrar ciclos, começar novos.
É um filme que trata tudo de forma muito frontal, né? E acho que isso é muito importante, porque acho que, como é uma fase muito delicada e que as personagens ali estão realmente se conhecendo e conhecendo o mundo, lidar com esse cuidado, acho que torna o filme muito, muito cativante. É um filme que aborda uma gama infinita de sentimentos, né? Acho que a tristeza, a melancolia, o entusiasmo, o desejo, acho que tudo isso está muito presente ali dentro. E os diretores, né, que são a Nara Normandi e o Thion, acabam trazendo alguns elementos ali de surrealismo para dentro da obra, que acabam contrastando bastante com esse retrato mais realista, né, de amadurecimento, o que o pessoal normalmente chama de filme de coming of age, né, realmente de processo de crescimento. Cara, eu adorei esse filme. A gente ainda não tá no quadro, tem na Netflix, mas esse tá na Netflix. Tem outro que eu separei pra gente indicar depois, mas se puderem, assistam, que é um baita de um filme, e vão ver a minha indicação lá no Cineratos. Faço um comentário um pouco mais abrangente sobre o filme, acho que é um filmaço. Legal. Eu vi, pra me preparar pro episódio de hoje, alguns filmes do Beto Brandt, e eu ia indicar o Ação Entre Amigos, né, que era um filme que eu tava para ver desde que lançou. Desde que lançou eu queria ver, porque eu tinha visto Os Matadores, né? Eu queria ver esse segundo filme do Beto Brandt. Mas aí eu fui pego de surpresa por um filme, que foi o último filme do Beto Brandt que eu vi, que é o Pitanga. É um documentário sobre o Antônio Pitanga, que é esse gênio. E aí tem entrevista com muita gente e é impressionante, né, a capacidade de atuação do Pitanga, né, porque é sempre intercortado com cenas dos filmes dele, mostra como ele é um baita ator, né. E aí eu tava pensando, queria ver com vocês se a gente não podia fazer um episódio sobre ele na semana que vem. O que vocês acham? Pô, mano, sensacional. Eu acho que é muito válido, né? A gente tá no mês aí do cinema, trazer um episódio sobre o Pitanga ia ser bem massa. Né? Aí eu não sei, que filmes vocês acham que valeria a pena a gente comentar sobre o Pitanga? Cara, olha, o Pitanga tem uma filmografia bem grande, né? Sim. Daria pra gente escolher alguns filmes bem legais. Eu acho que tem um filme que eu gosto bastante, que ele participa, que é o Cidade Grande. Eu gosto desse filme. Acho que seria massa. E tem um mais recente que ele também participa, que talvez valha a pena indicar, mas quero ouvir o que vocês gostariam de ver também, que é o Caso de Antiguidades, de 2020. Antiguidades eu não vi. Você viu o Grande Cidade, o Jonathan? Não assisti. Então pode ser esse, hein? Eu tava pensando, na verdade, ou no Grande Cidade ou no Barravento. O Barravento é massa também. Eu falei do Caso de Antiguidades, eu não acho um grande filme. Então acho que nesse caso talvez eu preferia que a gente falasse do Barravento. Mas você viu o Barravento? Eu vi. Jonas, você viu o Barravento? Não vi. Então você topa a gente falar de Barravento e Grande Cidade? Perfeito. Fechou então. Então, semana que vem vamos falar sobre o Pitanga e 2 desses clássicos filmes que ele fez, que é o Barravento e o Grande Cidade. Mas voltando pro tema de hoje, hoje a gente, continuando com o mês do cinema brasileiro, né, a gente resolveu falar sobre o Beto Brandt, que é esse diretor que alcançou certa notoriedade com os primeiros filmes dele, né, e ele tem feito alguns filmes, né, muito em parceria com o Marçal Aquino, que a gente vai mencionar mais adiante, né? Mas para entender o contexto de como começou a carreira dele, né, gostaria de lembrar o que aconteceu lá em março de 1990, né? O Collor tinha a política de que cinema brasileiro não servia para nada, cinema brasileiro é só porno chanchada, que não tem qualquer valor artístico. Isso daí a gente pode discutir, né? Mas isso eu tô falando que o Collor pensava, né? O Collor pensava isso, o Collor achava que
o Estado brasileiro não devia financiar essas bobagens. E aí ele acaba com o Embrafilme. E durante muitos anos o Brasil teve o seu cinema meio que aleijado, né? É uma coisa que o Marcelo Miller vai falar nas aulas dele sobre cinema brasileiro, vai falar que são os anos das vacas magras, né? Ele fala, né, que praticamente em 91 tinha muito poucos filmes que foram lançados, né? Em 92 já diminuiu, ia diminuindo, né? A mudança que teve, né, foi justamente a partir do governo do Itamar Franco, lá em 92, que ele fez uma lei do audiovisual, né, que estabelecia que, né, que dinheiro investido em filmes, né, resultaria em abatimento de imposto. Né? E aí, em 93, aqui no Rio de Janeiro, né, se criou a Rio Filmes, né, que primeiro ela distribui filmes nacionais no Rio para depois distribuí-los em todo o país. E aí, em 95, né, o cinema brasileiro volta a ser produzido de uma forma mais direta, né, mais forte, né? Então ele vai... Você tem ainda em 93, você vai ter o Alma Corsário, do Reichenbach, que é um dos meus favoritos dele, né? Mas aí em 95 você vai ter, né, o Carlota Joaquina, que é o filme que dizem que marca a estreia da retomada, né? Você vai ter o Quatrilho, né? Depois, mais tarde, você vai ter o Céu de Estrelas, da Tata Amaral. E nesse contexto você encontra o Beto Brandt. O Beto Brandt, a experiência dele, né, é de curta-metragens, né, como o Dove Meneghetti e o Jó, a Aurora. Eu até estava vendo uma entrevista que ele deu, que nessa época, antes do Collor acabar com o Embrafilmes, era muito bom você fazer curtas no Brasil, porque você tinha a lei de reserva de mercado, em que você passava curtas-metragem antes dos filmes. Então o pessoal acabava recebendo por esses curtas, e era mais ou menos, cada um recebia mais ou menos a mesma quantidade. E ele disse que isso daí estava muito confortável para eles, né? Mas aí veio o Collor e acabou com a alegria, com a gozolândia, como diria o personagem do Paulo Miklos no Invasor. Mas ele também ficou conhecido por fazer videoclipes. Nos anos 90, você pode ver vários diretores que começam por videoclipe, né? Você vê lá fora, por exemplo, o David Fincher, o Spike Jonze, os dois, né, eles começaram no videoclipe, né? Então, o Beto Brandt também usa dessa experiência que ele tem nos videoclipes para fazer os longas dele. E a carreira do Beto Brandt é sempre marcada pela parceria dele com o Marçal Aquino, né, que foi autor de vários livros. Ele foi ganhador do prêmio Jabuti, né, e ele sempre fez livros que inspiraram o Beto Brandt, e até mesmo em muitos momentos ele fez até mesmo o roteiro dos filmes que... Por exemplo, Ação Entre Amigos, Marçal Aquino entregou já o roteiro. E aí o Beto Brandt falou: você vai fazer o livro? Não, já fiz o roteiro, não preciso de escrever mais nada. Né? O Invasor, ele começou a escrever o Invasor, aí foi fazer o filme com o Beto Brandt, e aí depois, mais tarde, ele terminou de fazer o livro. Né? Mas então você vê que os livros dele, né, a escrita do Marçal Aquino, estão presentes na obra do Beto Brandt, né? Tem outros filmes, né, como O Cão Sem Dono e eu acho que O Crime Delicado, que são outros filmes que foram baseados nos textos do Marçal Aquino. Mas eu pergunto para vocês, assim, como é que foi a experiência de vocês com Beto Brandt antes do nosso programa? Cara, eu tinha comentado com vocês, né? Eu acabei, talvez,
sugerindo que a gente falasse sobre o Beto Brandt, porque o meu primeiro contato com ele não foi dos melhores, assim. O primeiro filme que eu vi dele foi justamente o que a gente vai comentar hoje, né? Um deles que a gente vai comentar hoje. E lembro de não ter gostado. Tudo bem, né? Eu vi ele, eu tinha 16 anos, eu acho que talvez. E 16 não, eu já tava um pouco mais velho, acho que 17, 18. Não, 17. E não gostei, detestei, na verdade. E criei um ranço, assim, pelo cinema do Beto Brandt. Os outros filmes que acabei vendo depois, acho que essa primeira experiência acabou me marcando. E então eu ia sempre com um pouco de má vontade, confesso. Mas é isso, assim, acho que existia muita imaturidade da minha parte para entender alguns temas, para entender a complexidade das coisas que ele estava tratando ali, como ele estava tratando. Faltava um pouco de estofo, né, para poder, acho que, conseguir apreciar o filme pelo que ele é, e menos pela minha expectativa, aquilo que eu imaginava que seria o filme, né. Tanto que a experiência hoje de poder revisitar o cinema dele, acho que me abriu alguns horizontes ali que estavam completamente fechados desde essa primeira experiência. Então, é isso, assim, não é o meu diretor favorito, nem de longe, mas olhando hoje, né, e podendo ter esse outro contato com as obras, me faz ter uma outra percepção, assim, do trabalho dele. Passo a olhar com mais carinho e com mais cuidado os trabalhos. E você, Jonathan? Bom, eu conheci o Beto Brandt alguns anos atrás, quando eu estava pesquisando sobre filmes brasileiros para assistir, né? E eu acabei me deparando com O Invasor. Acho que foi o filme que talvez seja o filme mais famoso dele, né? Porém, eu não cheguei a ver na época, e eu só fui ter meu primeiro contato com ele mesmo agora para esse episódio, né? E eu fui completamente às cegas, assim, eu não tinha nenhuma referência do estilo dele, nem nada disso. Então, tanto que um dos motivos pelo qual eu me interessei muito pelo filme que a gente fala hoje, porque é um filme de gênero, né? Um gênero de nem ação, mas tipo um suspense, alguma coisa assim, que não é muito comum, assim, tipo, pelo menos, enfim, é que a gente tá mais, eu pelo menos, né, tô mais acostumado, assim, com cinema de gênero, então me atraiu a mais por isso. Mas eu gostei dele, assim, acho que ele tem um estilo bastante peculiar, assim, e bastante até meio político, né, eu pelo menos senti isso, como eu assisti a um filme dele, eu senti uma carga meio política dele, assim, principalmente ali, né, com referência aos anos 90 e tudo que o Collor fez, etc. Mas eu gostei, assim, foi diferente do João, que teve uma experiência não tão positiva, eu tive uma experiência até que bem legal, assim, com ele, eu gostei bastante. Então, vamos para os filmes? Vocês estão satisfeitos? Bora lá. Então, agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo Beto Brandt. Então, eu escolhi um filme ao qual o João ainda não assistira e o João escolheu um filme dentro desse tema ao qual eu ainda não havia assistido. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Tiago, qual foi o filme que você escolheu para mim? Os Matadores, de 1997. Mas antes, o pessoal do Bolchecine tem um recadinho para vocês. Oi, eu sou o João. E eu sou o Gabriel. Queremos convidar vocês para ouvirem o nosso podcast, o Bolchecine. Lá a gente discute cinema sempre por uma perspectiva política. A gente faz análise, fala um pouco da história do cinema e a gente apresenta algumas cinematografias que às vezes são deixadas um pouco de lado pelo cânone do cinema. Procure então por Bolchecine em qualquer plataforma de áudio e nas redes sociais. O filme foi escrito por Marçal Aquino, Fernando Bonassi, Beto Brandt, Victor Nabas e Victor Navas, baseado no conto de Marçal Aquino. Estrelam o filme Chico Dias, Murilo Benício, Volney de Assis e Maria Padilha. Em um bar na divisa entre Brasil e Paraguai, um homem está marcado para ser morto. Enquanto esperam a vítima, os 2 matadores encarregados do serviço, Toninho e Alfredão, revelam uma história que é difícil de encontrar culpados ou inocentes.
Presente e passado se misturam em torno da morte de Múcio, o pistoleiro mais competente da região, mostrando que entre matar ou morrer há uma fronteira fácil de ser atravessada. Essa sinopse vem do site Papo de Cinema. Cara, eu tive uma experiência meio ambígua assim, com esse filme. Eu gosto dele em muitas coisas e desgosto em tantas outras, mas vamos começar falando das coisas que eu gosto desse filme. Eu acho que a escolha por contar essa história, na verdade, a partir de várias histórias, é sensacional. A forma como o Brandt resolve construir ali essa narrativa, né, acho que é o que vai tornar o filme muito instigante. Talvez esse pano de fundo todo de assassino de aluguel já seja o suficiente para te deixar engajado ali, né? A gente tem um retrato ali realmente fronteiriço, né? Isso a gente fala geograficamente quanto moralmente, que dá essa vontade de realmente querer acompanhar, entender o que vai acontecer, e isso é posto ali, acho que de maneira bastante complexa, né? Essa escolha por construir essa história fragmentada, com algumas digressões, para mim funcionou muito bem e acho que me pegou desde o início, né? E eu me peguei pensando que existe uma sofisticação muito inteligente ali na forma como o Brandt resolve construir essa história, né? Mas que ao mesmo tempo me lembra muito o Tarantino trabalhando em Pulp Fiction. Eu acho que a grande diferença aqui é que Pulp Fiction realmente tem um apelo muito pop, né? Que acaba diferindo desse aqui. Acho que aqui a gente tem um filme policial mais tradicional, apesar de ter, né, essa construção bem modernista, se é que dá pra gente chamar assim. Então são filmes que se parecem, talvez em estrutura, mas o apelo deles está colocado em lugares diferentes. Mas é legal perceber como são filmes que, de certa forma, eles se aproximam ali, mesmo diante das diferenças que eles têm, né? E, obviamente, né, a gente, como é um filme que vai tratar de um assunto, como eu falei, que é o filme de policial mais tradicional, a gente tem uma certa necessidade de se apoiar também num realismo social, né? Então há um retrato da violência e da corrupção moral que vai perpassar toda a trama e praticamente todos os personagens, né? Acho que cada história que é contada ali naquela mesa, naquele balcão, na verdade, de bar, né? Traz um pouco disso, né? Traz essa coisa, como eu já falei, fronteiriça, né? A gente está lidando ali com os limites e as margens de como o mundo, o submundo do crime ali funciona. E para mim isso é muito instigante também. É uma das coisas que faz com que a gente continue muito investido no filme, né? Essa ideia de trabalhar com os limiares, né? Eu acho que é sempre muito bacana, porque a gente nunca traz o preto no branco, né? Existe uma gama de cinzas que é trabalhado dentro do filme, que acho que torna tudo muito gostoso de ver. E aí, obviamente, né, a ideia é centralizar a trama toda do filme nessa conversa de bar e deixar as histórias como um processo de digressão, como eu falei, vai fazer com que a gente tenha, de certa forma, uma linha principal ali, né, e as outras vão meio que orbitar e ajudar a gente a construir um imaginário para dentro desse mundo que o Brandt constrói. E eu gosto realmente muito disso. Acho que são escolhas muito bem acertadas e que ele sabe muito bem como conduzir essas escolhas. Acho que cada história traz momentos muito, muito reveladores e muito bem elaborados. Acho que tem cenas muito marcantes. Por exemplo, a cena em que existe uma emboscada pro personagem do Stênio Garcia. Enfim, a gente não vê ele necessariamente morrendo, mas a gente pode deduzir o que houve ali. É uma cena muito forte, a gente não vê o acontecimento, né? A gente não vê exatamente como se dá o fim, mas é quase como se a gente conseguisse visualizar tudo o que estivesse acontecendo ali dentro. Então eu gosto disso, gosto de como essas cenas, mesmo isoladas, mesmo dentro dessas histórias mais contidas, elas acabam tendo uma força muito própria. Mas como eu falei, existem coisas dentro do filme que acabam não me agradando tanto, e acho que aí vem um pouco também dessa minha má vontade, talvez, com o Beto Brandt, ou talvez não, acho que talvez seja realmente um olhar menos cuidadoso da parte do Brandt. Eu acho que o trabalho, nesse caso, né, nesse filme, acaba remetendo na maior parte do tempo
para uma coisa que emula muito a coisa da estética televisiva, sabe? Eu acho que pela própria encenação e pela forma como a ambientação é colocada ali dentro, eu acho que tem coisas que acabam me distanciando um pouco daquele trabalho mais próximo do cinema. Acho que tem algumas escolhas de como essa encenação vai acontecer e como essa ambientação também acontece, que acaba realmente se distanciando do cinema e de como o cinema acabou construindo uma dialética mais própria. E realmente me parece algumas séries televisivas da década de 90 da Globo. Então é um negócio que acabou me incomodando um pouco. E acho que é isso. Acho que falta um pouco de refinamento num aspecto mais geral. Acho que as atuações ali funcionam muito bem. Eu não gosto de falar muito de elementos mais isolados, né? Eu gosto de analisar o filme como um todo, mas acho que tem essas pequenas coisas são coisas que acabam me tirando do filme em alguns momentos. É um bom filme, isso não dá pra negar, mas não é um grande filme. E você, Jonathan, o que você achou? Como eu comentei antes, né, esse foi o meu primeiro contato com o cinema do Brant e eu fui sem referência nenhuma, assim. Então, mas eu gostei, assim, acho que ele tem um apelo estético, assim, bastante forte, né? A maneira como ele filma as cenas, o enquadramento do Brant, ele tende a emular um certo realismo, assim, que, pelo menos para mim, até certo ponto funciona, assim. Eu acho que ele consegue criar esse apelo estético e real, né, da cena, mas ao mesmo tempo é bastante estilizado, assim, até como o João falou, né, das atuações. Por exemplo, uma coisa que me tirou do filme, assim, em vários momentos, foi o fato do personagem do Chico Dias ser paraguaio e falar, tipo, espanhol, sabe? Porque, não sei, tipo, pra mim soava muito artificial e por mais que, claro, dentro daquele contexto do filme, enfim, ele era paraguaio, mas, enfim, o ator não é, e o espanhol dele, pelo menos, não é dos melhores, assim, eu acho. E enfim, foi algo que me incomodou bastante, assim, sempre que ele aparecia. Mas, no geral, eu gostei bastante. Eu acho que essa ideia de contar a história de uma maneira não linear é sempre bastante interessante, e principalmente quando é bem feita, né? E aqui eu acho que o Brant, ele consegue fazer isso de uma maneira bastante eficaz, assim. Eu acho que essa moralidade, né, como o João falou, tanto da fronteira geográfica ali entre Brasil e Paraguai, e também do personagem, né, do Murilo Benício com o outro personagem ali, eu sou horrível para nomes. Enfim. Alfredão, acho que não é. Alfredão, Volney de Assis. Isso. Eu acho que eles porque, assim, eles não se conhecem, tipo, eles se conhecem ali naquele barco para fazer um serviço, e o Alfredão, ele meio que sabe o destino dele, ou então ele meio que entende o destino dele, assim, sabe? Porque dentro daquele universo, aquilo é o dia a dia deles, né? Enquanto o Murilo Benício é um cara mais... ele sempre tem esse ar de, tipo, eu tô no controle, eu sou descolado e sei o que eu tô fazendo, mas por trás disso ele carrega uma inexperiência muito grande, né? Mas, no geral, eu gostei do filme. Eu acho que, apesar de ele ter me tirado de certo ponto, assim, eu acabei gostando, assim, até bastante. Você falou uma coisa, ô João, e eu lembro que na época eu vi esse filme, justamente na época que ele foi lançado, e uma das coisas que o pessoal falava era justamente as relações entre esse filme e os filmes do Tarantino, né? Essa questão de ser um filme muito violento, ter narrativa não linear, né? Que estava sempre indo e vindo, né? Lembra muito o Pulp Fiction, né? E até é uma característica do Brant, eu acho, né? Que ele tem outros filmes também que vão fazer uso do flashback. Eu acho que o único dos que eu vi, eu acho que o único que não faz, eu acho que é o Invasor, né? Numa Ação entre Amigos, e no próximo filme que a gente vai ver,
né? O flashback é um recurso muito usado, né? Sim, e eu fico feliz de não ser o único, então, que percebeu essa semelhança. Não, o pessoal falava. Teve gente que, na época, chamava de o Tarantino brasileiro, por causa desse filme. O primeiro filme do cara, o pessoal já tava fazendo comparações estéticas. Eu entendo que o Tarantino inaugurou uma moda, né? Eu acho que chegou um momento ali que todo mundo queria fazer um filme com essa coisa, né? De história que vai e vem e que se cruza. Mas não me parece aqui o caso do Beto Brant. Na verdade, parece ser algo muito mais dele, né? Como você falou, isso está presente em outros filmes dele, mesmo depois dessa onda que pegou em Iñárritu, principalmente. Iñárritu, acho que adotou isso como bandeira dele, né? Que coisa chata. Enfim. Mas realmente eu acho que é mais uma coisa muito inerente do Brant e orgânica ali do cinema dele do que um modismo, né? Uhum. Assim, apesar do espanhol não ser lá essas coisas, eu gostei do Chico Dias no filme. Eu acho que ele tá bem também. Uhum. Na verdade, assim, eu acho que em questão de atores tá todo muito bem afinado, né? O Volney de Assis, que eu não conhecia, ele tá bem. A Maria Padilha tá excepcional, como sempre, né? Aquela cena no quarto de motel em que ela fica se estapeando com o Chico Dias é ótimo. Sensacional, cara. Uhum. Sensacional, porque é aquilo, né? Eles têm essa coisa meio que de teste, né? Dela colocar ele contra a parede. Tipo, o matador tá com medo. Ela até fala isso, é uma fala que sai da boca dela, né? E ela tira e a bala acerta no espelho. E eles meio que se atarracam ali. E aí, de repente, esse embate se torna um afeto, né? Eles passam a tentar resolver aquela situação menos pela via da violência, mais pela via do sexo. Enfim, é legal ver como isso transiciona de uma maneira muito natural ali dentro, né? Uhum. O Murilo Benício mascando o mesmo chiclete desde quando ele chega lá na fronteira. 1h30 mascando chiclete. Esse maxilar aguenta de tudo. Não é? Cara, que detalhe pra camiseta da fervura máxima que ele tá utilizando. Não é? Verdade, bem percebido. Tem uma cena que me chama bastante atenção, que é aquela cena em que o personagem do Chico Dias e do... eu esqueci o nome dele de novo, enfim. Eles vão até uma parte do terreno onde tem um pessoal morando ali, né, que estão ocupando aquele lugar, e rola até um comentário, acho que do Brant ali, e também do outro, do autor, né, do livro também, um comentário de meio que uma espécie de reforma agrária, porque, tipo, eles não estão usando os donos, né, não estão usando aquele espaço, e os personagens chegam ali e para tirar eles na base da violência, né? O que, né, é bastante comum na realidade mesmo. E o povo se revolta, né? Eles tacam fogo no carro, enfim, no Mustang dele lá. E é uma cena que eu gostei bastante. Então, um comentário social, assim, bastante... na década de 90, né? E, enfim, tinha uma elite no Brasil bastante definida, assim. Então é um comentário que eu gostei bastante, assim, no filme. Tipo, o Brant acertou bastante. Ele tem... os filmes dele, em geral, têm essa qualidade de falarem sobre política, né? Tanto que o Ação Entre Amigos, eu não sei se vocês conhecem a história, justamente são 4 amigos que participaram da luta armada durante a ditadura e foram presos e torturados. E um deles estava vendo umas fotos e descobre que o torturador está vivo numa cidadezinha lá no interior de São Paulo. E aí ele tenta convencer os outros 3 a irem lá para acertarem as contas com o cara. Caralho. E esse é o Ação Entre Amigos. E poxa, o torturador é o Leonardo Vilar, sabe? Que baita ator, né? Mano. Olha, já fiquei com vontade de ver, hein? Pô, muito bom, assim. Era o que eu ia recomendar, mas aí eu vi o Pitanga e aí eu falei assim, puta, que filme bom, cara. E aí... Mas esse filme, sabe? Então, no próprio
O próprio Invasor também, o Invasor, eu acho que foi o Marçal de Aquino, ele estava entrevistando pessoas para fazer o livro, e aí ele foi falar com um cara que morou não sei quanto tempo em Nova York, casado com uma americana, e aí eles vieram pra cá, o cara é rico pra caramba, mexe com mercado de ações, e aí ele pergunta, o que você acha da violência que tá em São Paulo? Ele, não tô sabendo de nada não, pra mim tanto faz, porque assim, eu vivo na minha casa, meus filhos estudam em escola particular, tá tudo ótimo pra gente não tem nada. O povo os pobres não chegam perto de mim. Aí o cara fala assim, mas você não tem empregada? Você não tem motorista? Sabe? Tipo, esse pessoal tudo vem da comunidade, sabe? Aí foi esse desdém que o cara tinha, né? Que serviu de inspiração pro Marçal Aquino fazer o Invasor. E até mesmo no filme que a gente vai discutir também tem uma carga social muito forte, né? Uma questão ambiental, a questão ambiental, né? Você tem certos momentos que dá até para ver o pessoal do Passando a Boiada fazendo as coisas que eles gostam de fazer. Né? Mas então, satisfeitos? Satisfeito, Thiago. Então, vamos pro próximo filme. João, qual foi o filme que você escolheu para mim? Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios de 2011. Mas antes, o pessoal do Cultura Pop Rigor tem um recadinho pra gente. Oi, eu sou a Adri e juntamente com o Mark faço o podcast Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pop Rigor. No CFMC falamos de cinema, música e muitas aleatoriedades. No CFMC no cinema, dissecamos filmes sempre com boas doses de senso de humor e sarcasmo. Seja bem-vindo ou bem-vinda e não deixe de acessar o nosso site culturapoprigor.com.br. O filme foi igualmente dirigido pelo Beto Brandt, né? Mas nesse momento ele divide a direção com Renato Siasca e foi escrito pelo Marçal Aquino, baseado no seu próprio livro. Atuam no filme Camila Pitanga, Gustavo Machado, Zé Carlos Machado e Gero Camilo. Sinopse: Calbi, Gustavo Machado, tem 40 anos, trabalha como fotógrafo de uma revista semanal e resolveu trocar São Paulo pelo interior do Pará. Cético em relação ao amor e devotado à beleza, ele encontra num lindo cenário amazônico a bela e instável Lavínia, Camila Pitanga, mulher do pastor Hernani, Zé Carlos Machado, homem que acredita ser possível consertar as contradições humanas. Mas, no interior do país, ainda existem lugares onde a honra se lava com sangue, e Calbi não imaginava que acabaria envolvido num triângulo amoroso e imprevisível, fazendo com que ele perdesse o controle da própria vida. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. Eu gostei do filme, achei o título muito interessante, né? E aí eu fui procurar ver, e aí tem uma crítica lá do Carlos Alberto Matos, né, que associa, né, o filme a uma espécie de... como seria um filme religioso, né? Na verdade, ele pergunta, né, eu receberia as piores notícias de seus lindos lábios, um filme religioso? Seria um melodrama mexicano transplantado para a Amazônia do século XXI? Seria ambas as coisas, mas filtradas pela secura da pena do Marçal Aquino e das lentes de Beto Brandt e Renato Siasca. Ele tem uma interpretação muito interessante, né? Pode falar um pouco mais disso daqui a pouco, né? Mas eu achei interessante a fala dele. Achei interessante também que o Robledo Milani, ele, lá do Papo de Cinema, né? Ele também faz uma crítica. E é engraçado que ele começa a crítica dele dando o background dos personagens. Calbi é um homem sem eira nem beira, perdido no mundo, já morou em Paris, tem uma irmã vivendo nos Estados Unidos, não tem mais os pais, trabalhou durante muito tempo como freelancer para as revistas e jornais e agora sobrevive de uma bolsa que ganhou para fotografar os cenários e as pessoas do extremo norte brasileiro. Lavínia perdeu o pai muito cedo. Era ignorada pela mãe viciada e foi abusada pelo padrasto quando adolescente.
A única pessoa que lhe deu carinho na infância foi a avó, que não durou muito. Logo se deu conta de que seu destino estava nas ruas, e foi lá que começou a fazer a vida. Cada novo programa, ao mesmo tempo em que alimentava seu ego, esvaziava a alma. Hernani foi funcionário público a vida inteira. Sem filhos, ficou sem rumo quando a mulher morreu ainda na meia-idade. Encontrou um novo ânimo na igreja, virou pastor e passou a defender e divulgar a palavra do Nosso Senhor pelos lugares mais ermos do país. Quando eu li isso, eu falei assim, peraí, eu não sabia de nada disso. De onde é que eu... Será que eu perdi cena? Será que eu não estava prestando atenção? Será que eles conversaram sobre isso nas cenas de sexo do Calbi com a Camila Pitanga? Porque eu não sei. Eu não sei de onde é o Robledo. Será que eu vi direito o filme? Eu comecei a me indagar. Será que a versão que eu vi não tem essas cenas? Mas aí o Robledo ele vai explicar, ele vai falar o seguinte. Calbi, Lavigne e Hernani formam um triângulo amoroso que compõe o centro da narrativa de Eu Receberia as Piores Notícias dos Lindos Lábios, o mais recente longa dirigido em conjunto do Beto Brant e Renato Ciasca, adaptado ao romance de Marçal Aquino. O problema é que tudo que foi descrito no primeiro parágrafo deste texto não está no filme, só no livro. Que maravilhoso. E aí o que o Robledo ele vai, né, muito sagazmente vai colocar, vai falar que exatamente o problema do filme é que ele ficou no meio termo. Ele não foi muito fiel ao livro, mas também não foi infiel o suficiente. Porque se ele fosse muito fiel, essas perguntas teriam sido respondidas. Mas se ele fosse muito infiel, podia partir do texto, podia fazer uma outra coisa nova. E não foi o que ele fez. É uma coisa que o Robledo vai falar. E uma outra coisa também que eu gostei muito é da origem do título. Perguntaram pro Marçal Aquino de onde é que ele tirou esse texto. E aí ele fala assim, não, às vezes o título vem para mim e eu penso assim, putz, que isso daí dá um bom conto, esse título dá um bom conto, esse título dá um bom livro, né? Qual é a história a partir desse título? Ele desenvolve a história a partir do título, né? E ele fala que o invasor foi assim, ele acordou falando assim, o invasor, ele, putz, invasor, que história, né, pode ter esse título? E sobre esse filme, né, do Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, ele conta que ele estava saindo de um bar com um amigo e aí veio esse título, Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios. E aí ele falou assim, o que você achou desse título pro amigo dele, né? O amigo dele era um poeta. E aí o cara falou assim, isso daí parece um verso ruim de bolero. Mas mesmo assim, né? Ele continuou manteve esse título. E o Rubem Fonseca mandou pro Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca falou assim, não, olha, esse texto tá ótimo. O único problema é o título. Mas aí ele não quis manter o título. E aí ele tava na Flip. E aí ele não tinha gente para publicar. Ele não queria dizer o nome do título. Aí o pessoal da plateia pediu para ele contar. Ele acabou contando. E ele falou assim, com esse título ninguém vai querer publicar. Mas o dono do Companhia das Letras estava lá e falou assim, não, eu quero publicar. E acabou publicando. E foi a altura dessa entrevista que ele deu, que foi quando? Foi de 2020. Foi o último livro. Eu não sei. O que vocês acharam do filme? Mas, enfim, como eu falei no início, esse foi o primeiro filme do Beto Brant que eu tive contato, né? Eu vi... Não sei se foi no ano... Eu acho que foi no ano do lançamento dele. E detestei da primeira vez que eu vi. Não detestei. Teve muitas coisas que me incomodaram. Mas é aquilo, né? Acho que só estava exercendo o meu direito de ser um adolescente burro, como todo adolescente burro é. Mas fazer essa revisita mais de 10 anos depois foi um deleite, assim.
Acho que eu me deparei com outro filme. Acho que é o tipo de filme que realmente vale a pena a gente esperar alguns anos, amadurecer e tomar porrada da vida de tudo quanto é lado e aprender mais sobre o mundo para ver depois. Assim, em linhas mais gerais, né, é um filme que vai se construir a partir de um romance baseado num trisal, de forma indireta, né, que é o Calbi, a Lavínia e o pastor Hernani. E essa relação vai ser meio que atravessada por uma temática que, pelo menos para mim, pareceu muito recorrente e que acho que na primeira visita não estava tão claro, né? É aquilo de ganhar estofo e de amadurecer e acho que aprender a perceber certas coisas. Mas me parece muito existir uma coisa da personagem da Lavínia meio que como uma musa, sabe? Tanto pro Calbi quanto pro Hernani. Acho que pro Calbi é um pouco mais óbvio, né? Tem a coisa dele querer fotografar ela e tudo. A relação deles é meio que mediada por essa coisa da fotografia, né? E o Hernani vê ela como essa musa, mas eu acho que num sentido mais espiritual, sabe? Mais no sentido de musa que possibilita um processo de você se redimir perante o mundo. E para mim realmente pareceu muito que essa relação de trisal tá muito permeada por isso. Essa coisa da Lavínia como musa, né? E aí, como eu falei, são relações que são diferentes com essa coisa da musa. Enquanto o Calbi tem uma coisa mais tradicional, quando a gente pensa nas artes, né? Acho que as musas inspiradoras estão aí a rodo para a gente poder acompanhar. O Hernani traz um outro traço ali da questão da musa, mas sem deixar de lado, né, essa perspectiva. E o que a gente tinha comentado do filme anterior, né, essa coisa dessa disparidade temporal, né, o Brandt vai construir muito o filme aqui também com isso, né, tem essas elipses que estão ali muito presentes para poder contar a história de forma que não fique preso a uma construção narrativa mais tradicional. A gente começa acompanhando a história no ponto presente e em alguns momentos a gente faz essas voltas para acompanhar principalmente a Lavínia, né, e o processo de como ela chegou até ali, né, como a relação dela com o Hernani se construiu, quem é ela, pelo que ela passou, porque existe algumas dificuldades dela de lidar com uma relação mais direta, principalmente com o Calbi, que é onde a gente vê mais esse trato, né? A gente até tem alguns momentos dela com o Hernani, mas sempre pela perspectiva do Calbi, a gente está olhando muito afastado, né? E possibilitar que a gente volte para esses momentos e entender esse processo dela, eu acho que é importante para dar sentido para a história, né? Para a gente conseguir entender qual é o pano de fundo desse personagem e quais são os traumas que ele vai carregar ali. E a gente falou que vai ter Pitanga semana que vem. Tem Pitanga nesse filme também. Ele faz uma participação pequenininha, mas ele tá ali. E para quem não sabe, o Pitanga pai é pai da Camila Pitanga. Acho que é legal sublinhar isso também. Mas enfim, no geral, assim, acho que o lance da musa traz uma relação de posse, né? Os dois personagens, eles nunca se enfrentam diretamente por essa posse dela, mas existe uma disputa não declarada ali, né, pela Lavínia, por construir uma vida amorosa com ela, tanto que quando o Calbi decide que ele precisa ir embora, porque as coisas meio que desandam, ele propõe vir embora com ela, mas existe uma relação afetiva muito forte ainda com o Hernani. É uma mulher realmente presa nesse relacionamento com duas pessoas. Ela me parece realmente amar muito os dois e não tem muita solução ali para esse conflito, né? Ela não pode ir embora porque ela realmente ama o Hernani e tem uma grande... não é nenhuma obrigação, mas uma grande gratidão pelo que o Hernani fez por ela. Ela vem de uma realidade muito complexa e delicada, muito fragilizada, e de certa forma o Hernani consegue criar uma base para que ela possa se dignificar enquanto ser humano, né? Ela consegue se redimir ali. Então é difícil olhar para ela nesse lugar, né? Nesse lugar muito, muito, muito fragilizado.
E, de certa forma, acho que a gente vai para essa questão do Brant de fazer algumas ligações que vão ressaltar uma realidade, né? Ressaltar uma constatação social que, para mim, pelo menos parece que a Lavínia ela serve também meio que como espelho ali da própria Amazônia. Existe uma disputa também pela Amazônia, como o Thiago falou. A gente vê ali, né, o lance das pessoas que estão se apropriando e realmente destruindo boa parte da Amazônia. E para mim isso fica muito mais claro, né, essa relação entre Lavínia e Amazônia enquanto objeto de desejo, enquanto objeto de disputa, quando a gente tem a morte do Hernani, o sumiço da Lavínia. Depois a gente vai encontrá-la no estado catatônico, né? Ela passou por um trauma ainda maior do que tudo que ela já havia passado, e a gente tem algumas imagens aéreas da própria Amazônia completamente desmatada e sendo muito explorada. E isso acho que acaba meio que fazendo uma rima visual com o próprio estado da Lavínia, sabe? Acho que essas duas personagens, porque acho que a Amazônia, de forma geral, também acaba se tornando uma personagem aqui, elas têm uma ligação muito, muito delas ali. E assim, como eu falei, voltar para esse filme me possibilitou olhar para ele de outro jeito, né? O próprio Victor, que é o jornalista, que é um amigo do Calbi, eu detestava ele, achava uma atuação péssima, me parecia muito teatral, umas coisas muito encenadinhas demais para a forma como a própria encenação estava sendo feita até então. Muito recitar, né? Ele gostava muito de ficar recitando. E isso era um negócio que me incomodou muito, assim, da primeira vez que eu vi. Aqui, eu enxergo ele com outros olhos. Acho que voltar para esse personagem hoje me fez perceber ele meio que como uma figura que conseguia compreender muito bem as questões ali dentro, quase como um narrador, sabe? Quase como um personagem que estava quase olhando de fora, sabe? Entendendo aquela trama e meio que conseguindo traduzir aquelas relações e aqueles sentimentos a partir dessas coisas mais declamadas dele. Para mim, nessa revisita, ele ganha um fôlego muito diferente do que quando eu vi pela primeira vez, né? Mais uma vez, acho que o estofo que a gente ganha com o tempo é algo que faz toda a diferença aqui pra mim. E assim, é um filme que eu gosto muito dele agora, acho que é um filme que realmente me cativou, só que eu acho que tem um ponto em que ele ganha mais força, sabe? Que é quando todos os personagens ali são completamente despedaçados, sabe? Quando não resta muito deles ali dentro, sabe? Uhum. E ainda assim é um momento em que eles acabam encontrando algum tipo de necessidade de viver. Existe uma violência ali dentro, né? Tem a morte do Hernani, tem a pedrada que o Calbi vai levar, mas que tá tudo no extracampo. Eu acho que é uma decisão muito sábia do Beto Brant, porque isso poderia acabar subvertendo um pouco a ideia do que ele estava construindo ali, né? Que é muito mais uma história de amor e das possibilidades que esse amor pode trazer do que uma construção de um ideário de violência, diferente do que foi feito, por exemplo, no filme anterior que a gente comentou. Aqui a gente tem uma outra proposta. E deixar isso no extracampo eu acho que é fundamental, sabe? Eu acho que realmente se mantém muito fiel ao que ele estava construindo desde o início, né? E aí, o final, acho que é uma das coisas mais bonitas, assim, sabe? A cena final da Lavínia, que não se vê mais como Lavínia, né? Ela já adotou um outro nome ali, porque ela, nesse estado catatônico, ela perde a identidade dela, mas ela olhando pra câmera e respondendo quando ela é chamada de Lavínia, sabe? E abrindo um sorriso, de certa forma a gente volta para aquela questão da musa que possibilita a redenção, que possibilita que a gente possa se redimir, e ela acaba redimindo meio que essa história toda de amor. Existe muita esperança no Calbi, sabe? De encontrar ainda aquela Lavínia presa naquele corpo, e é uma esperança que aos pouquinhos a gente talvez vá criando desesperança pelo Calbi, porque tipo, cara, já foi, sabe? Ela não é mais a mesma pessoa. Mas essa cena final e a forma como o filme se encerra, pra mim é muito bonito, sabe? Porque mesmo diante desse caos, mesmo diante de toda essa dor, das dificuldades que eles passam,
a esperança no final e esse reencontro, essa possibilidade do amor existir ali dentro, tá ali. E eu acho sensacional como isso se resolve num plano, sabe? Como se resolve num sorriso e como existe realmente uma sensibilidade para captar isso de forma muito simples, honesta, bonita, poética. Eu realmente, olha, eu tô amaldiçoando o João Neto de 2011 que odiou esse filme, porque eu agora realmente adoro esse filme. E é isso. Os dois críticos que eu mencionei, né, eles concordam, né, que quem carrega o filme, assim, a pessoa mais importante do filme é a Camila Pitanga, né? Não dá pra discordar, né, cara? O Carlos Alberto Matos vai dizer que a Camila Pitanga defende a personagem com unhas e pelvis. Realmente. Realmente. E ela tá ótima no filme, né? Tanto como Lavínia e depois como Lúcia, eu acho que é o nome da personagem, né? Eu até tava comentando com minha mãe, que minha mãe também se chama Lúcia, que o Beto Brandt tem alguma coisa a ver com Lúcia, porque tem várias personagens com esse nome nos filmes dele, né? E o Carlos Alberto Matos vai contar, né, que signos para-religiosos, né, ou que se relacionam com o religioso, com o profano, né, se espalham pelo filme, né? O Calbi, né, o fotógrafo, cultua imagens de Lavínia expostas nas paredes de sua casa, né? A própria história é contada em uma estrutura de cruz, né? A Lavínia é o eixo vertical que atravessa toda a história, enquanto Hernani e Calbi cruzam sua vida com uma breve interseção, né? Justamente e literalmente sobre ela. Aí, se Lavínia é uma espécie de Madalena, a prostituta bíblica, quem é atingido pela primeira pedra é o Calbi, né? Caralho, mano. Foda, né? No Carlos Alberto Matos é ótimo. Puta que eu pariu. Que leitura. E aí, uma outra coisa que ele vai comparar, né, é justamente o circo profano do Chico Sagas, né, o circo mundano do Chico Chagas com o circo sagrado do Hernani, né, que o Hernani tem aquilo, né, que é a pregação dele, né, e aí o Chico Chagas tem lá o circo, né, e eles se espelham bastante, né? Se você depois, agora vendo, eles se espelham bastante, né? Fiquei impressionado com a mulher que vira peixe no Cara, aquilo me pegou muito. A mulher que vira peixe. Cara, como eu sou tonto, eu tava realmente esperando alguma coisa ali. Puta que pariu, vai tomar no meu cu. Achou que eu vi uma sereia ou coisa parecida, então, né? Eu tava esperando algo assim, cara. Ela vem com a bandejinha ali jogando o peixe pro alto. Eu falei, vai se foder. Eu não sei, algumas coisas me incomodaram um pouco no filme, né? Mas nada que tenha a ver com o filme, mas sim alguns elementos que foram colocados lá que eu não sei se casam bem, né? Isso é bobagem, você ficar pensando coisas que não tem nada a ver com a trama, mas eu achei estranho, né? Primeira coisa foi um pastor protestante falar de santo, né? Um pastor protestante não fala de santo, né? E tinha um cara atrás, do lado no culto, com uma camisa de Nossa Senhora. Aí você fica... Né? Isso aí me incomodou um pouquinho. Assim, eu sei que, assim, tipo, no filme não tem que se preocupar com esse tipo de coisa, mas isso me mexeu. E uma outra coisa, que se você tem algum amigo paraense, você sabe que açaí não é doce. Açaí você come com peixe. Com farofa. Não é? E aí o pessoal tomando sorvete de açaí, eu fiquei assim, será que não tinha ninguém pra falar que assim... Não... Droga, Beto Brandt, seu paulista. Não é? Eu fiquei assim, pô, eles estão no Pará, não teve uma pessoa lá no Pará pra ficar dando chiliques. No Twitter tem. No Twitter você põe assim uma foto de um açaí, que você tá, um sorvete de açaí que você tá tomando, já vão vir uns 20 falando que não é assim que se toma açaí.
Mas o cara foi lá no interior do Pará, em Santarém, e não tinha uma pessoa pra falar com isso, sabe? Sacanagem, né? Polêmicas do Twitter, né? Você achava que ia criar uma revolução, sabe? Do jeito que o pessoal fala no Twitter, eu achei que ia criar uma revolução. Né? Que absurdo. Como é que alguém vai lá em Santarém e vai tomar sorvete de açaí? Não pode. Mas eu acho que é isso, Thiago. Essas coisas, o lance do santo, da camisa de Nossa Senhora, o açaí doce, passa muito batido porque a gente tá vivendo em outro mundo, né? 2011 tá tão distante, tão longe, era uma vida tão menos complicada que essas coisas passavam. Hoje, nossa, Beto Brandt tava cancelado. Beto Brandt estava cancelado por botar sorvete de açaí. Não, cancelado pelo pessoal do Pará e cancelado pelos crentes também, sabe? Então ia ser um cancelamento duplo ali. Satisfeitos? Muito satisfeito, Thiago. Então vamos agora falar sobre streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, João, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Cara, eu não vi, mas eu vi que entrou na Max, que é a antiga HBO Max, e é um filme obrigatório. Se você ouve a gente, você vai fazer isso essa semana. Você vai parar tudo que você está fazendo, você vai assistir esse filme, porque esse filme é obrigatório. Esse filme se chama Dublê de Corpo. É um filme do Brian De Palma. Porra, não tem como. Por favor, se façam esse favor, vão assistir Dublê de Corpo. Vou dar uma sinopse assim, bem meia boca, mas porque assim, eu quero que vocês tenham a experiência de ver esse filme, né? O filme basicamente o Jake, ele vai flagrar a namorada dele com outro homem, e por conta disso ele precisa mudar de lugar, ele precisa sair do lugar de onde ele tá morando. E aí ele resolve passar uns dias na casa de um amigo dele, o amigo disponibiliza ali o apartamento pra ele, ele resolve ficar por lá pra poder se reestabelecer, né? Nesse meio tempo em que ele tá lá, ele descobre que ele tem uma vizinha que fica tirando a roupa em frente à janela todas as noites. Aí ele fica completamente obcecado por isso e passa a observar a mulher. Quando ele passa a observar ela, ele começa a se deparar com coisas muito estranhas. E no momento em que ele percebe, ele está envolvido numa trama hiper mega perigosa e alucinada que vai mexer com as coisas de uma forma até metalinguística. Cara, se você gosta de qualquer coisa do Hitchcock, esse filme é pra você. E se você não gosta, esse filme é pra você também, esse filme é pra todo mundo. Filme obrigatório. Se você não viu o Dublê de Corpo, você vai assistir. E se você viu o Dublê de Corpo, você vai assistir de novo. Porque essa dica não dá pra deixar passar. Esse filme é tão bom. É o meu favorito do De Palma, assim. Não, parando pra pensar, também acho que é o meu favorito, assim, do De Palma. Pelo menos atualmente, assim. Eu até postei no Twitter há um tempo. Essa cena que o João comentou, dele observando a vizinha dele, tem um frame específico que é o personagem principal olhando o telescópio, tipo uma espécie de um telescópio, né? E que pra mim aquela imagem assim, resume tudo o que é o cinema do De Palma e o amor que ele tem pelo Hitchcock, sabe? Yeah. Cara, eu acho esse filme fantástico, assim, eu vi ele há um tempo atrás e é um dos De Palmas que faltavam pra mim fechar, assim. E, meu Deus, que filme, cara. Eu fiquei assim, do começo ao fim, chocado, assim, com as imagens que eu tava vendo na tela, porque era algo sublime. Assim. E né? É um filme tão grande, cara. Tem tanta coisa ali dentro. Tem até clipe do Frank Goes to Hollywood. E mano, puta que eu pariu. De repente, do nada, aparece um clipe. Maravilhoso, cara. Bom, muito bom. A cena que a gente tem, né? Aquele índio, depois, enfim, não vou dar muito spoiler, mas dele ali na casa com a mulher e com aquela. Eu não vou dizer o que mas, puta, mano, que a própria decupagem daquela cena e todo o libido e o sexual que existe ali dentro. Mano, gente, vocês estão ouvindo, né? Vocês ouviram dos três aqui, que é um filme sensacional. Vocês têm a obrigação de ouvir esse filme, tá? Não aceito menos de vocês. E você, Jonathan, você viu alguma coisa? Continuando no tema, né, de cinema brasileiro, tem um filme muito legal que está disponível no YouTube,
chamado O Homem do Sputnik, do Carlos Manga, que tem o Oscarito como personagem principal. E é um filme ainda da época da chanchada da Atlântida. Cara, é um filme hilário, assim. Ele conta a história do Oscarito. Ele é um cara que vive a vida dele ali, tem as galinhas que ele cuida, enfim, ele pega a vida dele e certa noite cai um objeto estranho no quintal dele e ele fica completamente maluco porque matou as galinhas dele, né? Ele vai tentar descobrir o que é isso e como resolver toda essa situação. Ele acaba sendo envolvido espiões dos Estados Unidos, da União Soviética, enfim, é uma comédia bastante engraçada, assim. Acho que é um dos melhores trabalhos do Oscarito. É um filme muito divertido. O Jô Soares está nesse filme. Então, uma galera nesse filme tá muito. É um filme muito bom, muito engraçado. Eu lembro que quando eu assisti ele, assim, pelo menos pela minha semana. Assim, é um filme muito, muito bom. A gente fala desse filme no nosso episódio 19, quando a gente fala sobre chanchada. Uhum. Nossa, não, esse eu não ouvi. A gente falou sobre chanchada e aí eu escolhi esse filme e o Rodrigo escolheu Avisa aos Navegantes. Mas eu gosto. Bem, tanto que eu escolhi porque eu gosto, né? Eu gostei muito desse filme. Assim. O Jô Soares, como um gringo estereotipado, é ótimo. A Norma Bengel trabalha no filme e ela se chama Bibi, né? Por causa da Brigitte Bardot, sabe? Tipo, ela fala francês, sabe? É bem legal. É bem legal. E quem trabalha junto com o Oscarito é a Zezé Macedo, né? Sim, ela é a esposa dele. Uhum. Aí, preciso ver. É legal, eu gosto desse filme. Bem, aproveitando, eu falei do filme Ação Entre Amigos lá atrás, né? Recomendei e tal, falei que. E aí, eu vi agora, ele tá na Pluto TV. Então, o Pluto TV é de graça, né? Então é só ir lá e pedir pra ver, porque vale a pena esse filme. Você tem algum meio de contato, Jonathan? Bom, atualmente eu tô no Twitter, né? @HanekaWife. Tô sempre postando as coisas por lá que eu assisto, enfim. Ultimamente fiquei meio off, mas enfim, eu quero voltar a postar algumas coisas lá. Eu sempre tô comentando sobre as coisas, mais sobre cinema mesmo. E é isso, é onde eu tô mais ativo atualmente. E você, João? Cara, o de sempre, assim, vocês me encontram no Twitter, que é o @João_Neto93, no Instagram, que é o @João_Neto_, e obviamente também no Cineratos, que a gente voltou agora. Tem coisinhas lá do Ponto Cego também, tá saindo de terça e quinta, os teaserzinhos, né, do Ponto Cego. A gente faz alguns recortes ali de pedaços do episódio, então é bom para vocês relembrarem de algumas coisas. Para quem não ouviu os episódios, ter um primeiro contato. A gente tá também no TikTok, que é o @Cineratos, assim como no Instagram. E é isso, gente. Estamos por aí nas internets da vida. Eu agradeço muito a participação do João e do Jonathan, e claro, agradeço a você que está nos ouvindo, né? Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas e elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Parito, eu sou o Thiago. De Jaú, eu sou o João Neto. De Criciúma, eu sou o Jonathan. E este foi o podcast Ponto Cego.